Você, mamãe, sabe como criar bons hábitos de sono para o seu bebê desde a primeira semana de vida? Então tem duas dicas que eu sempre dou para as mães dos meus pacientinhos e para as gravidinhas que fazem a consulta pediátrica pré-natal comigo. Que o nosso bebezinho, quando ele nasce, ele ainda não tem uma maturidade neurológica para a gente falar que ele vai ter uma rotina, que ele vai ter horário de dormir, horário de acordar. Não, isso ele vai adquirindo um pouquinho mais para frente, com alguns meses. Mas alguns hábitos que a gente consegue implementar, ensinar para o nosso bebê ali já nas primeiras semanas de vida, primeiro mês de vida, que vai facilitar mais para frente. Eu falo primeiras semanas de vida porque a primeira semana que um bebê chega em casa é muita adaptação, tanto para nós como pais, quanto para o bebê. Então era uma casa que tinha uma dinâmica e vai funcionar totalmente diferente. Então às vezes naquela primeira semana o pediatra fala, tenta dar o banho mais ou menos no mesmo horário, e você está totalmente perdido e não sabe o horário que vai dar o banho, cada dia está sendo em um horário. Só que com o passar das semanas eu oriento você ter mais ou menos um horário para o banho do seu bebê. Então, por exemplo, você optou por dar banho no seu bebê 6 horas da tarde. Pode ter uma variação de mais ou menos 1 hora para menos, 1 hora para mais, mas não variar tanto. Por exemplo, um dia meio-dia, outro dia 3 da tarde, outro dia 6, outro dia 9 horas da noite. Não, ter mais ou menos uma previsibilidade, porque isso vai ajudar o nosso bebê um pouquinho mais para frente. E uma exposição indireta à luz, à claridade, à luz do sol durante o dia. Não precisa ser o banho de sol, que não é mais indicado, mas essa exposição indireta ajuda, porque o nosso bebezinho, nas primeiras semanas, ele ainda não tem produção própria de melatonina, mas depois ele começa a ter essa produção. Então, se ele tem uma exposição à claridade durante o dia, ele vai ter um nível mais baixo de melatonina durante esse dia, e durante a fase da escuridão, o período da noite, ele vai ter aquela produção de melatonina, e isso vai regulando esse ciclo dele de noite e dia. Quando o bebê nasce, ele ainda não sabe o que é dia, o que é noite. Cada vez que ele dorme, que o recém-nascido faz aquela soneca dele, na hora que ele acorda, é como se ele tivesse dormido toda a noite como nós. Você dormiu toda a noite, opa, acordei e vou começar o dia. A mesma coisa é o bebê, então é como se ele fizesse isso várias vezes ao dia, até que chega um momento que ele tem uma maturidade neurológica, que ele regula melhor isso. Então, naquele primeiro mês, que eu sempre oriento e que facilita um pouco a vida da família mais na frente, é exposição indireta à claridade durante o dia, e o banho ter mais ou menos o horário próximo todos os dias. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários.